Galera, a pauta bomba aqui no canal, né? É Break News. Eu não estava esperando gravar mais vídeos essa semana, mas na noite de ontem, e aí hoje bombou em tudo que é lugar, foi aprovado no Congresso Nacional o projeto de lei que isenta de imposto de renda pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês. E não tem como a gente não falar desse assunto, né? Porque tem tudo a ver com o canal. Inclusive, eu citei esse projeto de lei esses tempos atrás num vídeo que eu fiz sobre políticas de oferta e políticas de demanda. Vou deixar aqui no card para você ver. Essa é uma baita de uma política de demanda feita pelo governo para aumentar o consumo das famílias. Provavelmente vai aumentar bastante o consumo das famílias, né? Tava todo mundo esperando por esse projeto. É um projeto muito importante, vai desafogar muito o orçamento de muita gente, então acho que vale a pena falar sobre isso. E principalmente também porque as notícias que eu vi hoje são todas notícias primordialmente políticas, né? O pessoal falando muito de como se comportou a situação, a oposição, o Congresso de uma maneira geral, o que esperar do Senado, esse tipo de coisa, e ninguém está falando dos miúdos do projeto mesmo, e principalmente como ele vai afetar o teu salário na prática, né? Fazer algumas continhas aqui hoje para tentar te ajudar, para você ver o quanto que você vai conseguir economizar no caso de você ganhar mais de R$ 5.000, né? Se você ganha R$ 5.000 ou menos, você vai economizar todo o imposto de renda que você pagava, né? Mas também tem um monte de coisa ali para quem ganha entre 5.000 e 7.350 ou para quem ganha aí mais de R$ 50.000 por mês, né? Então vamos embora. Já peço desculpas também que hoje eu vou olhar bastante aqui para a tela do meu computador, porque tem muito dado, muito número, muita informação. Eu peguei tudo hoje, então não deu tempo de decorar tudo para fazer um roteirinho mais certinho para vocês, beleza? Bom, como eu falei, o texto foi aprovado no dia 1º de outubro, né? Ontem, quarta-feira, né? Tô gravando esse vídeo quinta-feira, provavelmente divulgando na sexta. E o texto foi aprovado com 493 votos a favor e uma abstenção. Então, foi um texto aprovado por unanimidade, provavelmente uma resposta do Congresso às manifestações contra a PEC da blindagem, né? E aí o projeto isenta quem ganha até R$ 5.000 por mês de pagar imposto de renda. A partir de R$ 5.000 por mês, a alíquota vai aumentando, né? Você começa a pagar um imposto de renda e ela vai aumentando até você chegar em R$ 7.350. Então o projeto inicial era para a alíquota máxima era para quem ganhava 7.000. Então eles ainda conseguiram estender um pouquinho para 7.350. E isso vai ajudar quem está nesse meio de caminho, porque daí vai pagar menos imposto ainda. E aí a partir de 7.350 é aquela alíquota máxima de 27,5% que a gente já conhece. De acordo com os dados do governo, isso vai gerar uma renúncia fiscal, ou seja, o governo vai deixar de arrecadar aproximadamente 25,8 bilhões em 2026, tá? E aí o governo, pela lei de responsabilidade fiscal, ele não pode simplesmente abrir mão de receita assim do nada. Ou ele precisa cortar gastos na mesma proporção ou aumentar receita na mesma proporção. E para compensar essa medida, eles decidiram colocar uma alíquota de imposto de renda para os super ricos, né, que eles chamaram, que são pessoas que ganham a partir de R$ 50.000 por mês. A alíquota também vai ser gradativa, parecido aí com o que a gente viu, né, entre os 5.000 e os 7.350, e vai ser mais ou menos assim. Quem ganha a partir de R$ 50.000 por mês começa a pagar uma alíquota baixinha e ela vai aumentando até a faixa salarial de R$ 100.000 por mês, que vai ser a alíquota máxima de 10%. Então, se você ganha R$ 49.000 por mês, você não vai pagar o imposto dos super ricos. Você começa com 50.001 e aí vai aumentando até você chegar a 100.000, que vai ser 10%. A estimativa de arrecadação com esse imposto nos super ricos é de 25,2 bilhões. Então, assim, é um pouquinho menos do que a renúncia fiscal, que é de 25,8, mas está ali mais ou menos na mesma casa, é válido. E de acordo com o governo, com a isenção do imposto de renda, aproximadamente 15,5 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. 10 milhões vão ser beneficiadas diretamente com a isenção e aí mais 5,5 vão ter o seu imposto de renda mais baixo, né, devido a essa transição até os 7.350. E os super ricos que vão passar a pagar algum imposto vão ser aproximadamente 140 mil pessoas. A justificativa do governo é de que hoje pessoas que ganham acima de R$ 50.000
costumam pagar em média só 2,5% de imposto de renda de alíquota efetiva, enquanto que os trabalhadores e principalmente a classe média paga mais ou menos entre 9 a 11%. Então os ricos pagam muito menos imposto de renda do que, não vou nem dizer os mais pobres, né, porque esses estão isentos, mas o que a classe média, a classe trabalhadora no geral. E com a aprovação tanto da isenção do imposto de renda até R$5.000, quanto o imposto sobre esses super ricos, as pessoas mais ricas vão passar a pagar aproximadamente a mesma coisa que a classe média de imposto de renda. Se a gente fosse considerar progressividade, na verdade elas teriam que pagar mais do que a classe média, né? Mas estão pelo menos tentando equalizar isso. Beleza, mas vamos logo para os miúdos aí do projeto para destrinchar ele e para você entender o quanto que isso vai melhorar no seu bolso. Assim, gente, como esse projeto ainda não virou lei, ele ainda precisa ir para o Senado, ser aprovado no Senado, tem muita coisa que a gente precisa entender como é que vai ficar ainda. Mas eu peguei o texto, dei uma lida, tentei entender o máximo possível para passar a informação mais original possível para vocês aqui. Lógico que eu vi um monte de notícia, mas eu fui direto na fonte, no texto original, tá? E bom, como já foi dito, quem ganha até R$5.000 por mês não vai mais pagar imposto de renda. Para vocês terem uma noção de como isso vai mudar a estrutura tributária sobre a renda no Brasil, hoje, a alíquota máxima do imposto de renda, de 27,5%, já começa a ser cobrada para quem ganha R$ 4.664,68. Então, basicamente, todo mundo que pagava imposto de renda com faixas menores do que a de 27% não vai mais pagar nada. E muita gente que pagava 27,5% também não vai mais pagar nada, porque a isenção vai além, vai para 5.000. Beleza, e a partir dos 5.000 até os 7.350, como é que vai ficar? Então, no projeto de lei, eles fizeram uma equação de quanto que vai ser a redução do teu imposto de renda. Mas nesse projeto, essa equação foi feita com base no intervalo entre 5.000 e 7.000, que era a proposta inicial. Agora é entre 5.000 e 7.350. Mas, por sorte, o nosso querido G1, e isso aqui não é nenhum tipo de patrocínio, mas é porque simplesmente é a ferramenta que a gente conseguiu aqui, fez uma calculadora para você saber quanto a menos de imposto de renda você vai pagar. Então, agora eu vou filmar a tela do meu computador aqui e vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para calcular o quanto de imposto a menos vocês vão pagar. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar aqui no simulador de alíquota efetiva da Receita Federal. Meu, só coloca assim no Google, calculadora de imposto de renda. Vai aparecer isso aqui, tá? Aí você vai vir aqui e vai escolher ano, calendário, 2025, mês. Hoje nós estamos em outubro. Ok, beleza. Rendimentos tributáveis. Aqui você vai colocar o teu salário. Então eu vou colocar aqui um valor entre os 5.000 e os 7.350. Vamos colocar 6.000 para ficar redondinho o número. Beleza. Quem ganha até R$6.000, aqui essa questão de deduções eu não vou pôr nada. Aí você vê, se você paga a previdência, se você tem dependentes, esse tipo de coisa, aí desconta aqui, mas eu não vou colocar nada, tá? Se você ganha R$6.000, não tem nada dessas deduções, o imposto de renda que você paga hoje é de R$ 574,29, ou seja, uma alíquota efetiva de 9,57%, beleza? Aí você vai vir aqui no site do G1, na calculadora do G1, eu vou deixar o link na descrição para vocês não terem nem trabalho de procurar, tá bom? Só clicar aqui e vir e vai colocar o teu salário. Então, aqui eu coloquei 6.000, né? Calcular agora. Beleza. Ganho mensal de R$ 179,75. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos aqui entrar agora numa calculadora. Você vai pegar o imposto que você paga hoje, calculado lá na Receita Federal, R$ 574,29. E você vai subtrair a redução, o ganho mensal aqui, R$ 179,75. Pronto.
Quem ganha 6 mil reais por mês vai passar a pagar agora de imposto de renda R$ 394,54, tá? Você pagava R$ 574 reais e você passa a pagar R$ 394. Vai sobrar todo mês para você R$ 179 reais. Se você ganha entre 5 mil e 7.350 reais, faça essa conta. Vem no simulador da Receita, põe o teu salário aqui, vê quanto que você paga, vem aqui na calculadora do G1, coloca aqui e aí você vai saber exatamente quanto que você vai pagar de imposto de renda depois da aprovação desse projeto, que muito provavelmente vai ser aprovado, tá, gente? Ele foi aprovado com unanimidade no Congresso Nacional, isso é muito raro, é muito difícil que o Senado não passe isso, porque vai ser muito impopular da parte deles. Beleza, agora se você é um super rico e está preocupado em como é que você vai ser tributado, ou se você simplesmente está preocupado como é que super ricos vão ser tributados, é o seguinte, esse imposto ele vai ser cobrado de duas maneiras. O primeiro é sobre os dividendos, então finalmente também a gente vai começar a cobrar lucros e dividendos, né? Que o Brasil era um dos únicos países no mundo que não cobrava imposto de lucros e dividendos. Como é que isso vai funcionar? Se o empresário recebe um lucro, um dividendo de mais de 50 mil reais de uma mesma empresa, ele vai passar a pagar 10% do adicional desses 50 mil reais. Então vamos supor que ele recebe 51 mil reais, ok? 51 mil reais. Ele não vai pagar 10% dos 51 mil, que seria 5.500 reais. Ele vai pagar 10% dos R$ 1.000 a mais que ele recebe. Ele vai pagar R$ 100 de imposto de renda. E o outro imposto é um imposto anual que vai somar todos os rendimentos recebidos de uma pessoa, não só os lucros e dividendos, mas tudo que ele tiver. E se esses rendimentos superarem 600 mil reais anuais, que também é 50 mil reais por mês, ele vai ter que pagar um imposto. Aí sim, sobre esses 50 mil mesmo. E essa alíquota, ela também é progressiva até 1.200.000 por ano, que equivale a 100 mil reais por mês. Então, o cara que ganha 50.001 vai começar a pagar esse imposto e essa alíquota vai aumentando conforme o salário dele aumenta, até o cara que ganha 100 mil reais, que vai pagar 10% de imposto cheio. A alíquota ela é calculada da seguinte maneira, eu vou colocar a fórmula aqui na tela para vocês. O rendimento anual dividido por 60 mil menos 10. Então, vamos fazer a conta aqui na calculadora agora de novo, né? Então vamos supor que um cara ganha 800 mil reais por ano. Você vai dividir esses 800 mil por 60 mil e você vai tirar 10. A alíquota anual que ele vai ter que pagar sobre a renda dele é de 3,33%. Se ele ganha 1 milhão, mesma coisa, dividido por 60 mil menos 10. Ele vai pagar 6,66% de imposto sobre a renda dos 1 milhão de reais por ano que ele ganha. Isso vai aumentando, na hora que dá 1.200.000, isso vai dar 10 certinho. Uma outra coisa muito importante é que se esse projeto for aprovado, o Poder Executivo tem um prazo de 1 ano para enviar uma política nacional de atualização do imposto de renda para o Congresso Nacional aprovar. E isso é muito importante para não acontecer o que aconteceu até agora, que era uma política totalmente aleatória de atualização da tabela de imposto de renda. E era muito conveniente para o governo esquecer de atualizar a tabela do imposto de renda, porque aí cada vez mais gente acabava entrando nessa tabela e acabava pagando imposto que antigamente não pagava. Então, para vocês terem noção, a tabela de imposto de renda pós-Plano Real, a primeira tabela que teve pós-Plano Real, isentava quem ganhava até R$ 561,80. Se você simplesmente corrigir esses R$ 561,80 pela inflação para hoje, seria R$ 4.800, ou seja, em tese, era para hoje, já sem esse projeto de lei que está rolando agora, para as pessoas que ganham até R$ 4.800 não estarem pagando imposto de renda se a tabela simplesmente tivesse sido atualizada conforme a inflação.
Uma pessoa que ganha R$ 4.800 hoje, ela paga a alíquota máxima do imposto de renda. E a isenção é só para quem ganha abaixo dos R$ 2.428,80. Aí o governo até fez um negócio lá chamado desconto simplificado, que meio que na maracutaia, assim, eles conseguiram aumentar um pouco essa isenção para quem ganha até R$ 3.036. Mas a tabela oficial mesmo é essa, isenção para quem ganha até R$ 2.428 e a alíquota máxima para quem ganha R$ 4.660, 27,5%. E um alerta aqui para vocês, pessoal, tá rolando uma tabela aí de uma cartilha que o governo publicou para mostrar mais ou menos qual que seria o desconto no imposto de renda para as pessoas, e que diversos sites estão publicando aí, e que é uma tabela super vaga, super difícil de ser interpretada, com um negócio que é tipo, 75% de desconto, 50% de desconto, 25% de desconto. Tem uma lacuna no meio da tabela ali que não dá para entender muito bem acho que entre 6.500 e 7.350 quanto que a pessoa vai pagar. Ficou bem mal feito isso. Evitem de tentar se balizar por essa tabela e tentem fazer a conta que eu fiz aqui. Eu vou deixar os links na descrição, então não vai ter segredo para vocês. E a gente fica de olho agora no Senado para ver se esse projeto passa do jeito que tá, né? Porque a gente sabe que quando tem que passar pelo Legislativo pode vir um monte de jabuti no meio. Enfim, gente, eu tentei trazer um conteúdo aqui super prático, super agregador para vocês, então se fez sentido, por favor, deixa o seu like, comenta alguma coisa aí, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, por favor, porque eu tenho muito poucos inscritos até agora. Vou ficando por aqui, valeu e até mais!